Olá, meus queridos nerds, nerdolas e geeks, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sei que deve ter amigos aqui que devem estar acessando o canal do Grifo pela primeira vez. Saiba que você é muito bem-vindo aqui e eu fico muito feliz da sua presença. Mas essa primeira pergunta que eu vou fazer é direcionada a todos aqueles amigos que já acompanham o canal do Grifo e também a todos os amigos da Liga Nerdola. Para vocês, meus queridos, esta notícia sobre o Rotten Tomatoes é novidade? Ah, Grifo, mas eu não sei o que é Liga Nerdola. Cara, nós somos um grupo de canais de cultura nerd, cultura pop e fazemos as nossas críticas e análises sobre as produções da indústria do entretenimento sem aquele viés lacrador, ideológico, que tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Besouro Azul é a coisa mais incrível que você já assistiu, sem aqueles elogios exagerados que muitas pessoas fazem sobre alguns filmes e algumas séries e que na verdade esta produção não passou no seu filtro de qualidade. Então vocês têm aqui este humilde canal como parte integrante da Liga Nerdola, assim também com o meu querido amigo Jorgeta do canal Hora Play, que é o editor desse vídeo. E por falar nisso, valeu demais, Jorgeta. E outros canais muito queridos, como o Geek Raiz, o Nerd de Família, Resistência Nerd, Macho Geek, OK Nerd, Portal de Arvandor, o Boteco do Blodão, o Gui Santos, Retro Game Mugen, os nossos queridos amigos Tony Elvis do canal Heróis e Mais, os irmãos André e Gabriel Alba do Linhagem Geek e todos os demais amigos da Liga Nerdola. Todos nós aqui sempre levantamos esse questionamento sobre como são avaliadas as produções no site Rotten Tomatoes. Então vocês, meus queridos novos e antigos inscritos, podem contar sempre com a nossa opinião verdadeira e feita de forma autêntica. Agora, quando você lê uma matéria, como está no site Vulture, e com a manchete A Decomposição dos Tomates Podres, a métrica mais superestimada nos filmes é errática, redutora, é facilmente hackeada e ainda tem Hollywood em seu controle. Gente, de verdade mesmo, um produtor de conteúdo ou então um site que aborda temas nerds pode-se dizer que diante de uma notícia como esta está impactado, foi pego de surpresa? Cara, se disser isso, ou você é um incompetente, ou é demais ingênuo, ou age de má fé. Qualquer uma dessas três opções faz de você um péssimo profissional. Pior ainda, dá pena do seu público. Ô Grifo, mas você começou o vídeo hoje meio diferente. Caras, esse assunto aqui, ele é um assunto não somente crucial para esse canal, mas também para todos os canais que falam de cultura nerd. Porque hoje vamos explorar uma questão de extrema importância na indústria do cinema, e é a corrupção nos bastidores das avaliações críticas e como é que isso tem contribuído fortemente para o declínio do setor, cara. Essa reportagem é muito reveladora porque trouxe à tona uma realidade sombria que permeia a forma como nós, como um todo, consumimos a cultura pop, a cultura do modo geral, o entretenimento, poxa. E a matéria aqui começa citando o seguinte exemplo, que em 2018, uma empresa de publicidade de filme chamada Bunker 15 assumiu um novo projeto chamado Ofélia, que seria uma releitura feminista de Hamlet, estreada por Daisy Ridley. Então, os críticos que viram as primeiras exibições publicaram 13 críticas, sendo que 7 delas eram negativas, o que se traduziu em uma pontuação de 46% no site de agregação Rotten Tomatoes, se tornando um resultado decepcionante para o filme com aspirações de prestígio sem distribuidor nacional, mas só porque o tomatômetro, como é chamado, disse que o filme ele era podre, com a pontuação abaixo de 60%, e que ele não precisava ficar assim. O Bunker 15 colocou então as mãos à obra. Enquanto a maioria das empresas de relações públicas de cinema visa chamar a atenção dos críticos das principais publicações, o Bunker 15 adota uma abordagem mais de baixo para cima, recrutando críticos obscuros, muitas vezes autopublicados, ou seja, aqueles caras que a sua opinião não está ligada a nenhum veículo de comunicação, como um jornal, ou um site, ou um canal de notícias, mas os próprios caras vão lá e publicam nos seus sites, nos seus canais, e assim por diante. Tá certo também que hoje em dia isso também não quer dizer muita coisa, até porque nós temos visto o como alguns meios de comunicação são totalmente enviesados às pautas identitárias e progressistas. Mas continuando, que no entanto fazem parte de um grupo de pessoas que compõem um grande número de críticos associados ao Rotten Tomatoes. Aí, meus amigos, vejam bem isso aqui. Em outra ruptura com a prática padrão, ou seja, fora daquilo que normalmente se espera, vários críticos
dizem que o Bunker 15 paga $50 ou mais por cada revisão. E esses pagamentos normalmente não são divulgados e o Rotten Tomatoes diz que proíbe avaliações com base em um incentivo financeiro. Vocês estão sacando? Tô entendendo que se tem uma parcela de críticos que se prostituem para lançar boas avaliações? Caras, a situação é mais grave do que se imagina, pô. Se a gente parar para pensar e fazer uma retrospectiva, nós testemunhamos uma verdadeira prostituição dos profissionais. Não de todos, mas que uma parte desses críticos de entretenimento não apenas influenciam, mas também determinam o sucesso e o fracasso de uma produção. Esses críticos mercenários podem também ser motivados por inclinações ideológicas ou, pior ainda, podem ser subornados para fornecer uma avaliação distorcida, ou seja, aquilo que vai lhe conduzir até a porta do cinema para assistir um filme ruim, mas que você levou fé na avaliação daquele crítico, ou neste caso, no percentual positivo que o filme teve. Mas aí, meus queridos, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. O que realmente está podre? É o site Rotten Tomatoes? É o seu sistema de avaliação? Ou é a indústria do entretenimento como um todo? Meus amigos, isso aqui já deveria ser caso de polícia, porque imagine a quantidade de pessoas que foram lesadas. Repito, quantas pessoas foram enganadas por essas críticas, que aí pegaram o seu dinheiro, entraram no meio de transporte, ou pegaram o seu carro, levaram suas famílias, e não gastaram somente o seu dinheiro, mas gastaram o seu tempo. Quem é que vai repor o tempo dessas pessoas, caras? Em assistir uma porcaria do filme, mas a avaliação tava boa. Ou o que me deixa pau da vida é que tem youtuber ainda falando que o problema não é da Rotten Tomatoes. Afinal de contas, ela não obriga a pessoa a assistir o filme. Pô, é só o que faltava. Uma denúncia grave dessa e gente ainda defendendo essa porcaria. O que eu entendo é que o Rotten Tomatoes é apenas um reflexo daquilo que a gente está vendo na prática de todo santo dia, nesse imenso palanque político e ideológico que Hollywood se tornou. Voltando ao tal filme Ofélia, que foi citado como exemplo do que aconteceu, é um filme de Sundance, ou seja, uma produção que foi exibida em um festival de filmes. E a sensação é que ele foi tratado de forma um pouco dura por alguns críticos. Então, as equipes envolvidas sentem que ele se beneficiaria de mais contribuições de diferentes críticos. E a explicação vem logo a seguir. Mais contribuições de diferentes críticos não é um código muito sutil, e o crítico em potencial escreveu de volta para perguntar o que aconteceria se ele odiasse o filme. O funcionário da Bunker 15 respondeu que, claro, os jornalistas são livres para escrever o que quiserem, mas que os super legais e há mais críticos assim do que se esperava, muitas vezes concordaram em não publicar críticas ruins em seus sites habituais. Se bem feito, o truque ajudaria a garantir que o Rotten Tomatoes registrasse críticas positivas, mas não negativas. E aí, essa avaliação ele entrava em quarentena, ou seja, o cara deixava ali a avaliação dele em suspensão. Ele não publicava nada, retardava a publicação, claro, para não prejudicar a produção e nem a sua bilheteria, e o tal prostituto, quer dizer, o tal crítico, manteria o seu status quo de ser considerado um super legal perante a Bunker 15. É muita sacanagem, né? Gente, essa prática é profundamente preocupante, porque ela mina a integridade da arte e da criatividade da indústria cinematográfica. Eu e você merecemos avaliações autênticas e imparciais, e não manipulações concebidas nos bastidores da indústria. Pois bem, e a gente tem aqui na matéria as declarações de alguns cineastas. Os estúdios não inventaram Rotten Tomatoes, e a maioria deles não gosta, diz o cineasta Paul Schrader. Mas o sistema está quebrado. Olhem só essa observação. As audiências são mais. As pessoas normais não passam por avaliações como costumavam. O Rotten Tomatoes é algo que os estúdios podem jogar, e assim o fazem. Por outro lado, Quentin Tarantino, que coincidentemente o seu próximo filme será O Crítico de Cinema, admitiu que não lê mais as avaliações dos críticos. Hoje eu não conheço ninguém, disse ele. O Martin Scorsese falou que Rotten Tomatoes é um flagelo, cara, e que o diretor se reduz a um fabricante de conteúdo. Pô, aí não, né, cara? Aí você tá, arrebentando com o papai aqui, né? Mas concluindo, e o espectador a um consumidor sem aventuras. Caras, e só para vocês terem uma pequena ideia do tamanho do reflexo que esse tipo de jogada acaba gerando na economia, saibam que 1/3 dos adultos nos Estados Unidos
diz que verifica o Rotten Tomatoes antes de ir para o multiplex, ou seja, antes de ir para o cinema. Apenas a nível de ilustração, a população americana hoje gira em torno de 340 milhões de habitantes. Imaginem o tamanho desse estrago no mundo todo. Olhem como isso conduz a opinião das pessoas. O executivo de distribuição indie disse o seguinte, que eu coloquei em nosso plano de negócios original que não deveríamos fazer filmes com pontuação inferior a 80. O Rotten Tomatoes é o único selo público de aprovação que diz isso é de imensa qualidade, e todos os críticos concordam. E notem que aqui não estamos falando somente da publicação das avaliações no Rotten Tomatoes em si, mas do quanto isso é divulgado em sites, em canais, em aplicativos de vendas de ingresso. Então veja como é que a coisa vai se ampliando e tomando proporções cada vez maiores. E um segundo produtor diz o seguinte, que antigamente, se um filme independente recebia todas as críticas de 3 estrelas, era como um beijo da morte. Mas com o Rotten Tomatoes, se você recebe todas as críticas de 3 estrelas, caras, é fantástico. Então isso mostra a disparidade no método de avaliação. E falando de uma maneira mais sucinta, muitas vezes os estúdios já liberam com uma certa antecedência a exibição dos filmes para que estes críticos possam avaliar. Por outro lado, o Rotten Tomatoes, sem mesmo compor um número mínimo para que possa justificar a avaliação de tal filme, já exibe isso tendenciando a opinião pública. Não é muito difícil a gente ver alguns críticos bem emocionados que assistiram algum filme da Marvel ou da Disney e ainda na porta do cinema já falam que é a coisa mais linda que viram. Mas aí, só para finalizar, porque a matéria realmente era muito completa e inclusive eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês possam ler a notícia na íntegra e tirar mais conclusões. Mas vejam só isso. O Rotten Tomatoes poderia reverter essa situação e conquistar novamente a credibilidade das suas avaliações. Com diversidade, claro, porque a medida foi amplamente caracterizada como uma resposta a reclamações de longa data sobre a falta de diversidade de gênero e de raça no site e nas avaliações em geral. E agora eu pergunto para vocês, meus queridos, qual é a chance de uma ação como esta gerar apenas uma troca de moeda? Você, por um lado, tira as avaliações positivas compradas com dinheiro e também através de outros mimos e coloca no seu lugar pautas ideológicas. Não digo que foi o caso, mas aqui no Rotten Tomatoes, o filme Bros tem o seu certificado de tomate fresco com 88% de aprovação dos críticos e 90% de aprovação do público. Grifo, pelo amor de Deus, mas que filme é esse, cara? Eu nunca ouvi falar? Pois é, cara. É um filme insignificante se tratando de bilheteria, que inclusive deu até prejuízo para o estúdio. E se você acha que é um filme de família e que fala do amor fraterno, cara, tenha certeza que este filme não é para você assistir com seus pais nem com seus filhos. Porque inclusive rola um rendezvous entre 4 caras. E o mais interessante é que nas declarações para explicar o tamanho do flop, foi falado que a culpa é dos héteros que não foram assistir o filme. Mas segundo Rotten Tomatoes, é um sucesso, hein? Mas então, se a medida corretiva foi essa, eu reforço a pergunta, qual é a chance de vermos mais avaliações positivas a filmes com esse tipo de viés, hein? E atualmente nós já vemos uma tendência de valorização de produções que servem como veículos para agendas políticas baratas, identitárias e outras causas muitas vezes ligadas à pauta woke. Embora a expressão artística deva ser livre para abordar temas sociais, políticos, é crucial distinguir entre uma abordagem genuína e uma instrumentalização superficial da arte para promover agendas específicas, E na minha opinião, a gente não deve nunca subestimar o impacto desses chamados profissionais verificados no cenário atual, porque eles detêm um poder significativo na formação da opinião pública e, consequentemente, galera, na determinação do destino financeiro de uma produção. E o que a gente tem visto é que o mercado multimilionário que surge em torno da venda de opiniões é um sintoma alarmante dessa realidade. O que fica para nossa reflexão é que as consequências desse sistema corrupto são profundas e de longo alcance. A confiança do público na indústria do entretenimento
está sendo corroída aos poucos e muitos estão se voltando para fontes de avaliação independente em busca de orientação, da mesma forma que muitos de vocês fazem quando assistem os vídeos da Liga Nerdola. E além disso, as produções inovadoras e autênticas, como a gente viu, por exemplo, com O Som da Liberdade, que inclusive vai estrear aqui no Brasil no dia 21 de setembro, muitas vezes sofrem em comparação com aquelas produções que seguem a cartilha ideológica vigente. Então, meus queridos, eu e você, como consumidores de entretenimento, devemos estar cientes da nossa realidade sombria que fica aí, permeando a indústria do entretenimento. E quando vemos uma produção feita com qualidade, com carinho para o público, nós devemos apoiar e valorizar essas produções que buscam essa autenticidade artística e que não cedem às pressões ideológicas. Eu acho que já passou da hora de exigir transparência e integridade na avaliação das produções que nós consumimos. E a participação de cada um de vocês, meus queridos, é mais do que importante. Mas tá aí, meus queridos nerds, nerdolas e geeks, eu quero saber, foi surpresa para alguém realmente? Se tratando da justiça dos Estados Unidos, será que veremos algumas pessoas presas? Será que o molho de tomate que aparece no filme do Flash é um easter egg? Escrevam aqui seus comentários, meus queridos, porque eu quero muito saber. E por gentileza, não se esqueça de conferir a sua inscrição antes de sair do vídeo. E também ajude o canal através do seu like, comentário e compartilhamento. Se você gostou do vídeo, parabéns pelo ótimo gosto. Mas se você não gostou e mesmo assim assistiu o vídeo todo e continua acreditando nas avaliações do Rotten Tomatoes, parabéns pela paciência e também pela ingenuidade. Ficamos por aqui e um forte abraço do Grifo.